Tite toma a atitude que tomou na seleção no Flamengo, meus amigos. Vamos falar sobre isso, tem proposta de 500 milhões na mesa do Flamengo. Vamos comentar sobre a representação do Mengão. Então você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E hoje, meus amigos, é dia do flamenguista, meu querido. Dia 28 de outubro, hoje, sábado, é dia do flamenguista, dia do rubro-negro. Então, parabéns para você que está me assistindo, parabéns para todos nós, nação de mais de 45 milhões de torcedores do Flamengo. E aproveitando o dia do flamenguista, não tem jogo nesse final de semana do Flamengo. O Flamengo se representou hoje e fez uma espécie de confraternização no CT Nildo Urubu. No dia do flamenguista, jogadores levam famílias para o treino na manhã deste sábado. Tá aqui, os jogadores levaram suas esposas e filhos que puderam lanchar no local e tiveram um espaço para diversão com cama elástica e brinquedos infláveis. Após o treino, eles também puderam bater bola com os pais e outras crianças em um dos campos do CT, galera. Então teve uma grande confraternização, né? Hoje no CT Nildo Urubu. É importante que sejam tomadas atitudes nesse sentido também. Não vejo como bagunça, todo mundo, não. Uma vez ou outra acontece isso, é importante, né? Promover ali a integração das famílias, né? Por um grupo mais unido. O Tite sabe muito bem fazer isso. Não me surpreenderia se fosse uma ideia do Tite fazer isso, tá? Aí tá aqui, ó. Tite terá mais 3 treinos para preparar a equipe para o próximo jogo, que será contra o Santos na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Mané Garrincha. Sem o Pulgar, o técnico deverá buscar uma solução para substituir o volante, titular absoluto do time, né? Óbvio. Everton Ribeiro também é outro desfalque do Flamengo por suspensão. Segundo o Léo José, a comissão técnica do Tite usou parte do treino desse sábado para organizar o sistema defensivo e criação ofensiva. Alan, Davi Luiz e Léo Pereira foram desfalques no treino, na atividade no CT Nildo Urubu por conta de lesão, né, galera? Léo Pereira tá com problema na costela, Davi Luiz tá com problema no tornozelo, torceu lá contra o Cruzeiro, e o Alan tá com aquele problema lá, né, do jogo da partida contra o Atlético Paranaense, ainda era o Sampaoli técnico do Flamengo, na sola do pé, né, na face ali, plantar do pé, então deve melhorar aí, acho que pro mês de novembro, esse mês que deve estar entrando aí, o Alan deve melhorar, tá? Como eu disse, não tem o Ribeiro e não tem o Pulgar. Em contrapartida, pode ser que o Santos também perca jogadores para esse jogo contra o Flamengo. Jogadores importantes. Os zagueiros Messias e Joaquim, são os 2 titulares do Santos, estão com 2 cartões amarelos. O lateral direito, Gabriel Inocêncio, está com cartão amarelo. Dodi, Nonato, os meias estão com cartão amarelo. E o Marcos Leonardo, que é um dos pilares do Santos, também está com cartão amarelo. Pedrão, mas aí vai jogar contra o Flamengo. Não vai jogar contra o Flamengo agora. O Santos, amanhã, às 6h30 da tarde, tem um jogo contra a equipe do Corinthians, meus amigos. Então esses jogadores aí, se tomarem cartão amarelo, o que é até natural que um ou outro toma, se trata de clássico, se trata de jogo disputado, é na casa do Corinthians, o Santos precisa dar uma resposta à sua torcida, precisa pontuar, tá na beirinha da zona do rebaixamento, então se tomar algum desses aí tomar cartão amarelo, meus amigos, vai ser bom, né, pra nós rubro-negros. Essa situação aí vai desfalcar a equipe do Santos, tá? Segundo a jornalista Mônica Alves, informação aqui da Mônica Alves, o Flamengo, tá, como de costume, né, o Flamengo viaja, né, por exemplo, para Brasília, o jogo do Flamengo é em Brasília. Esse jogo vai acontecer na quarta-feira, beleza? Geralmente, o Flamengo viajaria na terça-feira para Brasília. Mas essa programação foi alterada e o Flamengo vai viajar na segunda-feira para Brasília, para esse jogo contra a equipe do Santos. E aí a própria Mônica Alves coloca aqui, o Flamengo mudou a alteração por questões de logística, né? Tá aqui, ó, na segunda-feira o elenco treina
de manhã e já embarca para Brasília à tarde. No dia seguinte, Tite comandará um treino no centro de treinamento do Brasiliense visando o duelo contra o Santos. Então vai ser um treino lá no CT do Brasiliense, questões de logística aí, o Flamengo viajando antes, tá? E aí a alteração foi alterada. No dia 30, como eu disse, na segunda, treino no Rio, viagem para Brasília, treino no CT do Brasiliense e na quarta-feira, tá? Quer dizer, terça-feira treino no CT do Brasiliense e na quarta-feira tem o jogo no Mané Garrincha, tá? Só para recapitular, deixar tudo bonitinho, bem certinho aí para vocês, tá? Avançando, galera, segundo o GE. Globo, tá aqui, jornalista Thiago Lima, Tite repete estratégia do rodízio de capitães que usou no começo da seleção brasileira e em início do Flamengo. Contra o Cruzeiro, o capitão, por exemplo, da equipe foi o Everton Ribeiro. Já no clássico contra o Vasco, o capitão do Flamengo foi o Bruno Henrique. Diante da equipe do Grêmio, que o Flamengo perdeu por 3-2, o capitão foi o Gerson. O critério utilizado pelo treinador tem como objetivo compartilhar a responsabilidade entre todo o grupo e foi adotado principalmente no seu começo na seleção brasileira, quando teve 8 capitães em 10 jogos. Desde que chegou ao rubro-negro há 2 semanas, Tite tem priorizado construir relações de respeito e confiança com os atletas, então por isso que o Tite vai variando os capitães, foi o Gerson, de repente daqui a pouco aí é o Pedro, então ele bota o Gabigol titular, dá a faixa pro Gabigol, daqui a pouco é o goleiro, vai Rossi, você é o capitão e coisa e tal, justamente é a tal da gestão do grupo, né, gente? A gente sabe, tá careca de saber que o Tite é bom nessa tal gestão do grupo e vamos torcer para que ele consiga levar o Flamengo aí aos títulos, que essa galera corra pelo Flamengo, ou seja, essa derrota contra o Grêmio foi complicada, para esse ano o título eu realmente não acredito, ficou bem difícil, mas quem sabe aí para os próximos anos o Flamengo, né, para o próximo ano, aliás, não para os próximos anos, o Flamengo reverta essa situação aí com o Tite. Galera, segundo o jornalista Renato Maurício Prado, tá a informação dele, ele afirma que atletas do Flamengo vão constantemente para baladas após os jogos. E, na minha avaliação, Pedrão, o cara tá no momento de lazer dele, o trabalho dele é no Flamengo e coisa e tal. Gente, olha só, na minha avaliação, a partir do momento que o cara faz isso, ele não tá cuidando da ferramenta de trabalho dele, que é o corpo dele. E aí, pra mim, é um tremendo absurdo e é outra situação que o Tite vai ter que corrigir, se isso aqui realmente se confirmar. Pedrão, mas isso é a diretoria. Se você for esperar da diretoria do Flamengo, dificilmente vai ter uma solução. Agora, do Tite, quem sabe ele pode mudar alguma coisa, né? Tomara que não seja verdade, tá? Eu não tô duvidando da informação do Renato Maurício Prado, até porque ele é um cara de muita credibilidade, muita informação. Não à toa, ele foi o primeiro a trazer a informação, né, do Tite, um dos primeiros, que o Tite já estava tudo certo com o Flamengo, tá? Grande jornalista aí, o Renato. Petkovic revela ter vendido o jogador do Flamengo em 2009. Rapaz, olha essa história aqui que o Petkovic contou. Vamos lá. A única coisa, abre aspas pro Pet, a única coisa que falei com propriedade e conhecimento para a diretoria foi para vender o Sheik, porque o Zé Roberto iria jogar. O resto era lógica, palpite, intuição, porque o Sheik, com um caminhão de dinheiro esperando por ele, vai ficar feliz aqui? Não. Quando não está feliz, estraga o ambiente. Nós não podíamos ter isso. O Zé Roberto é um baita jogador e vai jogar porque ele é atacante. Porque chegou uma proposta altíssima pelo Sheik, né? Tinha o Zé Roberto, que queria ganhar uma oportunidade no Flamengo, e logo o Pet teve essa ideia. Ó, se não venderem o Sheik, o cara vai ficar aqui no Flamengo, né, desejando e jogar lá, vai ficar insatisfeito aqui e vai acabar com o ambiente. Não à toa o Sheik vai até bem no Flamengo no início do ano de 2009, mas depois tem que sair. Se eu não me engano, ele foi pro futebol árabe, pro Emirados Árabes, enfim, não sei para onde foi jogar o Sheik, mas não à toa o nome dele é Sheik, né? Ele jogou bastante lá por alguns países aí árabes, né? Galera, vamos lá. Falta de concentração, olha só.
Flamengo é o segundo time da Série A que mais levou viradas em 2023, meus amigos. O único time que tomou mais viradas que o Flamengo em 2023 foi o América Mineiro. Vocês acreditam nisso? Lanterna do campeonato, virtual rebaixado. O Flamengo, meus amigos, tomou simplesmente 6 viradas. 6 viradas tomou na temporada. Tá aqui, ó. O Flamengo voltou a tratar oficialmente da remota possibilidade de título após as vitórias sobre Cruzeiro e Vasco. Mas a derrota para o Grêmio por 3-2 foi como um balde de água fria. A forma como perdeu, aliás, faz o torcedor rubro-negro se deparar com uma estatística nada agradável. Dos clubes da Série A, o Flamengo é o segundo que mais sofreu viradas em 2023. Foram 7 viradas que o Flamengo sofreu ao todo na temporada. O América Mineiro sofreu 10 viradas, 3 a mais que o Flamengo. Então é virada pra caramba. Perdeu pro Palmeiras de virada na Supercopa, pro Fluminense, enfim, a gente já comentou aqui essa situação no vídeo de mais cedo, tá? Mas só para traçar esse paralelo agora. O América, tá? Sofreu mais, só o América sofreu mais viradas que o Flamengo. É um negócio impressionante, gente. E aí, quase da metade, aliás, das derrotas do Flamengo em 2023 foram de viradas. O Flamengo em 2023 tem 17 derrotas. 7 foram de virada. Vocês têm noção disso? Quase a metade. Então, é um problema, na minha avaliação, psicológico que tem esse time do Flamengo. Tudo bem, defensivo, coisa e tal, mas sobretudo mental. E isso precisa ser corrigido pelos profissionais capacitados do clube para corrigir essa situação, tá? Pessoal, e aí falando sobre um cara que é craque do Flamengo, jogador extraordinário, já cansei de elogiar ele aqui, tô falando do De Arrascaeta, mas é o seguinte, com problemas constantes de lesão, Arrascaeta tem sido desfalque de forma frequente durante a temporada. Desde a sua chegada ao Flamengo, o uruguaio não começou como titular em mais da metade dos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Em 2023, Arrascaeta foi desfalque por lesão em 16 jogos. Vocês têm noção disso? Vamos lá, vamos pegar o retrospecto anual do De Arrascaeta. Vamos lá, confira o número de partidas disputadas como titular, que o Meia teve como titular em cada edição do Brasileiro. Em 2019, ele jogou 22 partidas como titular. De 38 rodadas, ele jogou 22. Em 2020, ele jogou 26. Em 2021, ele jogou 11. Já jogou pouquíssimo. Mas em 2021, se eu não me engano, teve Copa América também. Aí ficou Brasileiro e Copa América junto. Acho que por conta disso também que ele jogou menos. Em 2022, ele jogou 16. E em 2023, ele jogou apenas 13 jogos como titular do Flamengo. Ao todo, Arrascaeta foi titular em 88 jogos de 181 disputados, o equivalente a 48,6% das partidas. Gente, isso é pouquíssimo para um craque como o De Arrascaeta. O Flamengo depende demais desse jogador para esse jogador jogar apenas 48,6% das partidas, gente. Isso não pode acontecer, gente, de forma nenhuma, né? Mas vamos avançando aqui, ó. Sobre o Rodrigo Caio, informação do Rodrigo Caio, tá atualizada aí do jornal O Globo sobre permanência ou saída, tá aí. O zagueiro Rodrigo Caio deve ganhar oportunidade na equipe do Flamengo com a chegada do Tite. Entretanto, de acordo com o jornal O Globo, o camisa 3 e a diretoria rubro-negra entendem um consenso que o ciclo já chegou ao fim. Não há interesse de ambas as partes para que tenha uma renovação do contrato que se encerra em dezembro desse ano. Um dos pontos que deixaram o defensor desapontado foi a falta de transparência do clube em comunicar ao torcedor suas condições físicas para entrar em campo. O ato ocorreu somente após a chegada do Tite, quando o preparador físico Fábio Maceredian falou durante uma entrevista coletiva. Então o Rodrigo Caio, evidente, ficou bastante chateado com essa atitude aí da diretoria do Flamengo e não comunicar, né? Porque a gente fica na dúvida, pô, ele não tá jogando por quê? Tá mal fisicamente? O técnico não quer colocar?
Aí a gente já fala naturalmente. Ah, não, porque não, o Rodrigo Caio não joga porque o cara tá lesionado, vive lesionado, o cara nem lesionado tá. Não joga por opção técnica. Aí eu nem tô culpando o Tite. Com o Sampaoli, ele teve várias oportunidades de botar o Rodrigo para jogar e não botava, né? Mas vamos lá. Rodrigo quer provar que ainda pode atuar em alto nível, visando buscar novos ares a partir do ano que vem. Mas a diretoria teme que uma nova lesão force a renovação, já que o mais querido seria obrigado por conta da lei trabalhista, que exige manter o atleta com contrato durante o período de recuperação. Olha, a informação que eu tenho é em relação à cirurgia. Se o jogador tiver que fazer uma cirurgia, aí sim o contrato tem que, né, ser renovado. Continuar com o contrato. Em questão de lesão, enfim, eu não sou advogado também, né, gente? Se tiver algum advogado aí assistindo, já deixa o comentário aí que explica. Vou pedir a opinião de um advogado e aí passo para vocês certinho aqui, tá? Galera, Eduardo Bandeira de Melo, assim como o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista à CNN Sports que vai sair ao ar amanhã, no domingo, tá? E nessa entrevista ele falou o seguinte, né? A CNN, ela faz a entrevista e ela vai soltando trechos, né? Inclusive com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, no sábado anterior à Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, eles publicaram um vídeo do Landim elogiando o Sampaoli, falando que o Sampaoli tinha a cara do Flamengo, coisa e tal. Aí no outro dia o Flamengo perde pro São Paulo. O Sampaoli ali tentando dar orientação tática pro time, ninguém dá ouvidos pro Sampaoli. Foi uma verdadeira loucura. Então eles fazem essa situação, vão lá soltando trecho pro pessoal naturalmente ficar curioso e assistir a entrevista. Mas vamos ver aqui, ó. Olha o que o Bandeira falou. Eu não descarto que eu possa ser candidato, embora minha preferência é que outro companheiro assuma a presidência. Nós estaríamos todos unidos para recuperar os valores de responsabilidade, impessoalidade e profissionalismo. E ele fala mais: precisamos acentuar o profissionalismo. Na nossa gestão não havia um diretor que não fosse profissional. Hoje isso acontece no Flamengo. A gente trocou muito de treinador. Isso foi um erro. Na volta do nosso grupo, acho que deveríamos ter mais paciência com os nossos treinadores. Pois é. O Bandeira ele critica o Landim, mas ao mesmo tempo ele reconhece que na gestão dele também se trocou muito de treinador. Então não é um problema do Landim essa troca de técnico, já é um problema que vem desde a época do Bandeira de Melo, tá? Mas na época do Bandeira o time era ruim, Pedro. Não, mas em 17, 18, o Flamengo já chegava em algumas finais, o time não era tão ruim assim, e mesmo assim o Flamengo insistia em troca de técnico, tirando, é claro, a situação do Reinaldo Rueda, né, que era técnico lá do Bandeira e pegou e meteu o pé para a seleção chilena. Enfim, ele teceu uma série de críticas ao Landim durante a entrevista, que o pessoal está comentando, e vai ao ar essa entrevista no domingo, às 9h15 da noite. Vamos ficar atento, que é sempre importante ver o Bandeira falar, beleza? Segundo o jornal Metrópolis, olha aí a informação, segundo o jornalista Rodrigo Capello, a TV Globo apresentou uma proposta de aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais para clubes da Libra pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Flamengo e Corinthians terão direito a 494 milhões, né? Mais ou menos aí 500 milhões de reais, que corresponde a quase 45% do montante total. Isso porque os dois clubes têm um acordo de garantia mínima com a Libra para não terem perdas em relação aos contratos atuais de direitos de transmissão. Com essa garantia, os demais clubes da Libra terão uma redução de receita. Cerca de 600 milhões de reais serão repartidos entre os 7 clubes restantes. Então, Flamengo e Corinthians continuarão a receber a maior parte da grana em relação aos outros clubes do futebol brasileiro. E, gente, tem que ser assim. Flamengo gera mais audiência, Corinthians é o segundo que mais gera audiência, é os que mais vão ganhar, né? Agora tem que ver se o Flamengo vai aceitar essa proposta aí da TV Globo, tá? Que o direito de transmissão encerra no final do ano de 2024, 2025 é uma outra situação. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.